Nós vamos começar uma série de 3 mensagens falando sobre conselhos para se terminar bem, baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. E eu quero ler com vocês esse texto para depois nós olharmos com mais atenção alguns versículos. Se você puder me acompanhar, a partir do verso 6, 2 Timóteo 4, diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Pai, queremos ouvir, queremos entender, queremos aprender, queremos ser transformados, queremos ser impactados com a Tua palavra. Por isso, Senhor, deixa o nosso coração aberto, abre e prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Dá-nos um coração ensinável, um coração submisso à Tua palavra, Senhor, para que saiamos daqui edificados, ó Deus, e desejosos de viver uma vida direcionada por Ti, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um contador de tempo, eu não consultei agora de manhã, mas nós estamos com 51 dias, seriam 7 semanas e 3 dias mais ou menos para o final deste ano. E eu fiz uma reunião com a liderança esses dias e até falei, olha, o ano já terminou, e era outubro. O pessoal ficou bravo comigo, falou assim, como, pastor, terminou o ano, estamos em outubro? Mas é que as coisas estão andando e voando de tal forma que parece que a minha cabeça já está em 2025. Mas nós, olhando para isso, a gente decidiu pregarmos e olharmos para alguns homens de Deus que, ao final da sua carreira, deixaram um texto, deixaram uma palavra, e a gente quer aprender com eles como que se termina o ciclo, como que se encerra um ciclo, e como que se aprende nesse contexto. Olhando para a minha vida, né, Silvana sabe que eu amo celebrar aniversário. Eu já vou fazer 60 anos ano que vem, e já estou pondo a família toda, agitando toda a família, porque 60 anos, 59 tem que celebrar, mas 60 tem que celebrar mais ainda, né, gente? Sim, celebrar, 60. Fizemos 35 anos de casados, e então vamos celebrar também. Fiz aniversário esses dias, a igreja fez aí um bolinho, fez festa, amei, amo festa. Porque eu creio que, como a Grazi falou, né, ela tinha uma data até 30 anos, e talvez na cabeça dela é um ciclo que ela quer fechar ali, ou abrir, abre-se e fecha. E a gente tem datas de celebração de aniversário, datas quando nós nos casamos, data quando nasceu nossos filhos, datas que quando morreu alguém, né? Eu estava me lembrando que faz 10 anos, né? Fez 10 anos agora, dia 20 de setembro, 10 anos que eu perdi minha mãe. E, então, é um tempo, e tem coisas que vão marcando você. E eu acho extremamente importante, se você não é hoje uma pessoa que se preocupa com isso, é importante você
marcar. Eu tenho fiz um levantamento da minha vida, contando, escrevendo pontos marcantes de momentos que fizeram uma divisão na minha vida. Então, na minha conversão, quando eu conheci a minha amada esposa, quando eu me casei, quando nasceram os meus filhos, quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, quando eu me formei na faculdade, aí a gente vai lembrando de coisas, e eu fiz essas anotações, e elas são um lembrete que de vez em quando eu olho e falo assim, Deus é muito bom, Deus marca, né? E isso ajuda você a ter a visão do todo. Eu, olhando para a segunda carta de Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, é uma carta, é o último escrito, e na realidade, o último capítulo, esse texto que nós lemos são as últimas palavras escritas por Paulo antes de ser decapitado. E ele coloca toda uma carga de emoção, ele coloca também toda uma experiência, e a gente vai olhar para esse texto, porque ele está escrevendo para o seu discípulo amado, Timóteo, e eu estava comentando que Timóteo não tinha nem 20 anos, a impressão que, alguns dizem até 16, 17 anos, 20 anos Timóteo tinha quando começou a ser discipulado e assumindo responsabilidades. Os discípulos mesmo, né? Quem for ver a idade dos discípulos, eram todos muito, muito novos. Né? Não a gente imagina esse pessoal barbado, né? Não, era tudo gente nova. Maria, quando foi ter Jesus, tinha 15, 16 anos. Realmente algo assim que na nossa cabeça ocidental e no nosso tempo agora a gente não consegue entender isso. Mas Paulo está escrevendo para Timóteo para que ele seja fiel, para que ele seja corajoso e para que ele seja perseverante. Basicamente, são esses 3 pontos que trazem o enfoque que Paulo está chamando o seu discípulo para que ele seja realmente no tempo, e ele vai falar, olha, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, e ele fala assim, para ele ser perseverante, ele fala que, se você olhar, aqueles que querem seguir a Cristo fielmente padecerão, sofrerão perseguições, e ele vai falando todo esse contexto para uma pessoa. É uma carta muito especial e a gente quer olhar um pouquinho nessas. O que Paulo poderia nos aconselhar para a gente viver e entender o ciclo que nós muitas vezes estamos terminando. Hoje nós estamos terminando o ano de 2024. Mas necessariamente não é isso apenas. Mas tem pessoas começando de novo, né? Grávida de 5 semanas. Tem gente que vai ter o filho daqui a pouco, né, Thaislane? Quanto está perigoso nascer aqui, não, né? Vai ser o ciclo de ser mãe, né? Tem gente que, como eu, está vivendo a delícia de ser avô, né? Tem gente que está vivendo momentos na crise no seu casamento. Tem gente que está vivendo momentos de luto e de perda. Tem gente estudando e começando, querendo terminar a sua faculdade. Tem gente que está lutando para a sua aposentadoria, né, Pastor Elcio? Tem gente que já está vivendo esse momento pensando, olha, na minha aposentadoria. Tem gente que está curtindo, como o irmão Paulo, a aposentadoria. E ele está aqui hoje, daqui a pouco, pastor, estou indo para os Estados Unidos, pastor, estou indo para Recife, pastor, estou indo para lá, estou indo para cá. Vida boa! Está curtindo, porque a fase que ele está vivendo é essa fase.
Cada um está vivendo a sua fase. Mas como a gente pode, olhando e ouvindo Paulo, a gente pode viver os ciclos da nossa vida. E como a gente pode compreender como a gente começa e termina um ciclo. Porque, gente, todo ciclo começa, por isso que chama ciclo. Ele começa e ele termina. E Paulo aqui, se você olhar o verso 6, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele vai falar assim, olha, quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação. O tempo da minha partida está próximo. Paulo está consciente do término do seu ciclo. Paulo está consciente que momento que ele está vivendo. Tem gente que nega, ele está vivendo o final do ciclo, mas tem gente que fica desesperado quando está terminando o ciclo. Tem gente que nega que está envelhecendo, tem gente que não quer viver a aposentadoria, não quer viver o término daquele momento. E é muito importante você saber que as coisas terminam. Terminam para começar outros. Termina porque é um processo que Deus está fazendo. Por isso, eu creio que Paulo falaria, olha, você deve ficar ligado, porque eu estou ligado, olha, o meu ciclo agora terminou. Paulo está falando, quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. Oferta de libação é um tipo de oferta que era derramada, era ou vinho ou sangue que era derramado no altar. Era uma oferta líquida, um óleo também, um azeite. E então ali a oferta de libação, ele fala, minha vida está sendo derramada no altar do Senhor. Está chegando a hora de a minha vida toda ela ser totalmente, estar nas mãos do Senhor. E o tempo da minha partida já está próximo. Eu creio que a nossa vida ela é parcelada em tempos. Né? Os anos nos ajudam. O ano de 2024. Graças a Deus porque tem dezembro. Ah, mas pastor, para mim é tudo igual. É batidão. É janeiro, dezembro, qualquer coisa, não muda nada para mim. Mas eu creio que se não tivéssemos os anos marcando começos e fins, nós não conseguiríamos nos organizar emocionalmente para ter força para começar outros momentos. Por isso, é importante você viver o momento que você desfrutar e aceitar o ciclo que você está vivendo. Como assim? Eu vejo assim que tem muito adolescente que começa a namorar cedo, estraga todo o período para ele curtir, para ele os amigos, para ele se dedicar aos estudos, para ele viver desenvolvendo tantas potencialidades. Mas aí enrosca com um camarada lá e fica naquela situação, não conversa mais com ninguém, o menino é ciumento, controla a menina e vice-versa. E a vida do adolescente já foi para as cucuias, que nem a minha mãe falava. Porque está vivendo um momento que não era para viver, porque tem momentos certos para isso. Os meus filhos todos, eu falei, vocês vão namorar depois dos 18 anos. Todos seguiram. Miguel namorou com 18 anos, só que acho que uns 5 dias antes ele começou a namorar. Falei, Miguel, era 18 anos, não, foi 18, 11 meses e alguns dias. Ah, mas pai, o que faz a diferença? É 18, filho. Amanda
já tem 19, então não está tão liberado assim não, mas é uma regra que a gente coloca. Porque eles têm que viver os momentos de cada um. Isso cada pai sabe o que eu estou falando. Por isso, mas adultos não querem muito viver o seu ciclo. Muitos adultos, homens, mulheres, negam o tempo que estão vivendo e começam a querer viver a vida de jovem. Você é adulto, você tem que viver a sua fase de adulto. Se é um homem casado, você tem que viver a sua vida de homem casado. Nada de querer ser o garotão. E eu falo garotão no sentido de ficar paquerando as meninas, ficar dando uma do bacanão ali na empresa. A sua vida é de um homem sério, casado, que vai viver o seu ciclo, mas tem gente querendo mudar as coisas. Por isso, é importante você... Qual é o seu ciclo? Em que momento você está vivendo? Você sabe qual é o momento que você está vivendo? Paulo sabia. Paulo falou, minha carreira aqui está terminada. Meu tempo aqui está concluído. Esse ciclo está concluído. Que momento que você está vivendo? Eu sei que tem adolescentes, jovens aqui, tem pessoas que estão casadas, tem gente que está... Eu sei que eu gostaria que você olhasse e falasse, Senhor, que momento que eu estou vivendo? E, Senhor, eu quero viver plenamente esse ciclo. E eu quero entender em que momento eu estou. E eu não vou viver, não vou antecipar e não vou retardar. Eu vou viver o momento que o Senhor está me dando. Tem pessoas, e eu vivi esse momento, em que eu estava tão desgastado, tão cansado, que eu falei para o meu discipulador, pastor Noedi, alguns anos atrás, eu falei assim, pastor, eu quero parar, não aguento mais pastorear, eu vou parar. E ele falou, não é o tempo de você parar. O seu tempo ainda, o seu ciclo ministerial não terminou ainda. Você tem isso e isso para fazer. E eu sei que aquilo foi entrando na minha vida, no meu coração, e eu fui entendendo que ainda não era o meu tempo de parar. Por isso, eu entendo que às vezes a gente quer parar antes da hora. Às vezes a gente quer acelerar as coisas. Mas, como Paulo estava em paz. Quanto a mim, a minha vida já está sendo derramada como oferta. E o tempo da minha partida, o ciclo está terminando. E tudo bem terminar ciclo. Tudo bem, está terminando o meu tempo na empresa. Tudo bem. Acabou, começa outro. Está terminando meu tempo na liderança de tal ministério. Tudo bem, começa outro. Temos os tempos, vocês estão entendendo? É importante você saber qual é o ciclo. O texto também diz, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, e Paulo fala assim, olha, a minha partida está próxima, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E então ele olha para o seu passado como um aprendizado. Talvez Paulo, se ele pudesse aconselhar você, ele fala assim, olhe o seu passado, mas olhe com vistas a dizer, eu aprendi com ele. E às vezes a gente tem um olhar para o passado, nem me fale do meu passado está difícil, eu tive tanta luta, eu tive tanto sofrimento, tem tantas marcas na minha memória. Eu quero olhar, e eu quero também ser como Paulo, quando eu olhar para o meu passado, todo mundo tem passado.
Foi o tempo que eu fui adolescente, foi o tempo que eu fui... Tem gente que tem menos passado do que outros, né? Eu tenho bastante passado, né? Com certeza eu tenho mais passado do que futuro. Não vou viver mais que isso que eu já vivi. Então, Paulo fala assim, olha, combati o bom combate. Ele está dizendo, a luta foi boa. A luta foi boa. Sabe de uma coisa? A gente não vai passar ileso nessa terra. Principalmente quando a gente busca Deus e quer servir ao Senhor, a batalha vai ser grande. Tanto é que Paulo fala em Timóteo ainda, aqueles que querem seguir e buscar e viver piamente o Evangelho, sofrerão perseguições, sofrerão retaliações, sofrerão angústias. Por isso, mas eu posso dizer, não sei se você pode dizer isso, você pode dizer, olha, a minha vida foi cheia de lutas, mas foi uma luta boa. Eu não gosto do esporte de boxe, nem do UFC, eu não gosto porque eu acho que é muito violento. Eu não sei nem se poderia ser chamado de esporte, porque você fere muito o físico da outra pessoa, né? Eu não sei se isso seria chamado de esporte, mas tem gente, o Joel, o nosso irmão aqui, não está aqui, né? De manhã ele estava aqui. Todo mundo olhou, né? Joel, onde está o Joel? O Joel está em espírito aqui? Não. Joel, que estava de manhã aqui, ele tem lá umas faixas, luta não sei que faixa lá. Estava até brincando que a orelha dele, e aí o Vitão falou que a orelha dele virou um mandiopan. E só quem sabe vai entregar a idade. Quem sabe o que é mandiopan? Levanta a mão. Então, mandiopan é coisa muito antiga, gente. Quem levantou entregou a idade. Eram uns salgados no formato meio... nem sei como chama aquilo ali, né? Isso. Oh, você conhece o mandiopan? Minha irmã. Por isso, a luta precisa ser uma luta boa. Uma luta boa é aquela luta em que há trocação. Você bate, você leva. Quantas vezes você apanhou? Quantas vezes o diabo ou pessoas feriram você? E faz parte da vida levar, apanhar. Mas também, a gente fala, também nós demos umas. O diabo levou umas. Eu enfrentei ele. Eu enfrentei a vida, eu enfrentei as batalhas. Eu apanhei, mas eu também bati. Paulo está falando, a luta foi boa. Eu fui imaginando Paulo sendo perseguido, descendo pela muralha, por causa que queriam matá-lo. Aquela turba de judeus se armando, gente jejuando, para falar, nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Eu fico imaginando o naufrágio que ele teve, quanta luta. Mas ele chega no final da vida dele, ele fala, o combate foi bom. A luta foi boa. Não está lamentando quanto ele sofreu. Ele está dizendo que ele sabe que a luta foi boa, que a batalha foi boa. Marcou, de vez em quando, como Jacó saiu mancando na luta com o anjo. Às vezes a gente está marcado no nosso dia, tem marcas que nós carregamos, mas no final você olha com um olhar de aprendizado. Que boa foi, aprendi tanto quando eu levei aquela cacetada. Minha esposa, a gente passou um tempo, as lutas na vida da igreja, e
Aí eu terminando o ciclo dessa luta, não sei se foi ela ou alguém, foi você que perguntou, você passaria, o que você escolheria? Passar de novo pela luta? Foi você, né, amor? Passar de novo por essa luta, ou se você soubesse tudo que você vai passar, você mudaria o curso? Eu falei, como eu posso desperdiçar tudo o que eu aprendi nessa luta? Se eu desviar dessa luta, sabe o que vai acontecer? Eu não vou aprender aquilo que... As marcas que eu carrego hoje na minha vida foram resultados das lutas que eu enfrentei. E elas forjaram quem eu sou hoje, como homem, como marido, como pastor, como servo de Deus. Eu não posso desprezar. O combate foi bom. A luta foi boa. E você não vai sair ileso dela. Então aprenda com ela. Aprenda. Veja, olha, essa aqui é uma marca de uma luta. Essa aqui é a marca de outra luta. Carrega como um troféu. Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O sofrimento. Paulo era um homem que tinha, eu trago no meu corpo o sofrimento de Cristo. Ele fala também, combati o bom combate, terminei a carreira. Terminei a carreira. E ele terminou o ciclo, acabou. Vem outros, mas agora essa carreira terminou. Esse momento terminou. E nós temos que entender que tem momentos que a gente tem que dizer, terminou, acabou. Acabou esse momento, agora eu vou viver um outro momento. A gente, às vezes, custa a entregar. Porque a gente não entende que terminou. A gente fica ali tentando ressuscitar o morto. Já terminou. Agora é enterrar e começar uma nova vida. Terminou o ciclo. Você está me entendendo? Paulo sabia, tinha terminado o tempo dele ali. Mas uma coisa, no final ele fala, olha, a minha avaliação, eu consegui em tudo isso guardar a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu, olhando, estudando esse texto, eu não sei, porque você olha para Paulo, e Paulo é uma pessoa que, pela fé, ele combatia. Então, a fé o sustentava, a fé nos sustenta. Mas, ao mesmo tempo, quando nós chegamos no final, nós sustentamos a fé. Então, é um ciclo que a fé me sustenta e eu sustento a fé. A fé me ajuda a vencer e eu, ao terminar, eu continuo com a fé. A pergunta é, está terminando 2024, como é que você está terminando? A sua fé como é que está? Ela foi abalada? Ela foi abalada pelas lutas que você enfrentou? Ou você está chegando em 2024, final de 2024, e fala assim, olha, esse ano foi complicado. Mas uma coisa é certa, eu estou mais fervoroso, eu estou mais crente, eu estou mais fiel, eu estou amando mais o Senhor. Ou você está daqueles que, não quero mais saber disso, eu não vou pegar nenhum ministério, eu não quero mais, a minha vida espiritual, a batalha foi tão grande, me decepcionei com tanta gente, que hoje eu só quero ficar aqui e ali. Paulo falaria para você, como é que está essa fé? Você guardou a fé? A batalha foi tão difícil que você resolveu deixar o escudo da fé do lado? Como é que está? Quanto mais eu guardo a fé, mais ela me guarda. Quanto mais eu tenho fé, mais eu consigo fazer e permanecer. Então, eu creio que Paulo falaria isso. Olha, para o passado, seja uma pessoa que olhe com gratidão. Aprenda com aquilo. Agradeça a Deus pelo combate.
Não fique reclamando do que fizeram com você. Ah, fizeram isso, fizeram aquilo. Aprenda apenas com o que aconteceu, porque já foi, já passou, meus irmãos. Não dá mais, é passado. Então aprenda com ele, não fique curtindo as dores de que você aconteceu isso e aquilo com você. É hora de tocar para frente. É hora de entender que terminou. É hora de avaliar e falar, a fé foi guardada. Terceiro, penúltimo lugar. O texto diz em 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está falando que o ciclo dele terminou, mas um outro ciclo ainda tem futuro, tem história pela frente, porque nós que cremos em Cristo Jesus, recebemos a vida eterna, e não é a morte que acaba com o nosso ciclo, nós teremos um outro ciclo que será na eternidade com o Senhor. Glória a Deus por isso. Por isso, quando ele fala, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Eu creio que, olhando para esse texto, a gente olha como Paulo falando assim, o meu Senhor já garantiu o meu futuro. Eu olho, espero a vinda dele. Aquele que morreu, ele ressuscitou e falou, eu voltarei. Então Paulo, ele está vivendo, vai terminar meu ciclo, mas eu tenho uma coroa, eu tenho um prêmio que Deus vai dar para todos aqueles que creem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Todos aqueles que aguardam, ansiosos a sua vinda. Então, o Paulo poderia aconselhar você, olhe para o futuro com expectativa. Eu estou no leito do hospital, recebi um diagnóstico de câncer. Quem já não passou e falou assim, a minha vida acabou. Pode ser que acabe aqui, mas vai começar a continuar no céu. Pode ser que Deus vai curar e vai transformar, como aconteceu aqui. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa, você tem que olhar para o futuro com a certeza da vitória que Jesus conquistou lá com a ressurreição, a vitória sobre a morte, a sua ressurreição e a sua promessa de que ele voltaria. Eu creio muito que Jesus Cristo voltará. Essa é uma pregação que falta nas igrejas. Jesus Cristo voltará. Você espera isso? Porque parece que a gente está vivendo esquecendo que Jesus vai voltar. Fica desesperado. Jesus está no controle. A expectativa que nós temos que ter é, ele já venceu. E eu só estou curtindo, esperando para receber a medalha que ele ganhou. Sabe aquela pessoa que não jogou o jogo, mas na hora de receber a medalha vai lá e recebe? Jesus, ele que jogou, ele que lutou, ele que venceu, ele fez tudo. Aí para receber a medalha, vem aqui todo mundo. Essa medalha que eu ganhei para vocês todos. A coroa da justiça me está reservada. Eu olho para o futuro e eu sei que algo bom me espera. Eu sei que nesse momento, o futuro, quer seja um futuro agora aqui, quer seja o futuro na glória, uma coisa é certa, eu olho para o futuro e eu olho com o olhar de quem sabe que existem coisas maiores do que essas que a gente vive aqui. Faz toda a diferença. Todo o desespero que você fica tem muita gente que fica desesperada com problemas, com situações. Jesus está no controle. Ele venceu a morte, o pior dos nossos inimigos. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? O aguilhão da morte foi tirado, Jesus já venceu.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que, tem luta, tem... O que espera 2025 para você? O que te aguarda? Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Pode ser que venha luta, pode ser que venha tristeza, pode ser que venha doença, pode ser que venha morte, pode ser que venha qualquer coisa. Pode ser, não pode? Pode ser que vocês não me vejam aqui, pode ser que eu não veja algum de vocês. Pode ser que a gente esteja todo mundo junto, crescendo e vendo os bebês, um monte de bebê do Rafa, andando aqui na igreja. Aqueles 6, 7 andando, 6, 7, tudo andando aqui, Rafa já babando, né? Pode ser. Quem sabe? Mas uma coisa é certa: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? O perigo? A espada? O que pode te atrapalhar em 2025? O que pode atrapalhar você nesse outro ciclo? Talvez na sua empresa, talvez no seu ministério, talvez nas suas emoções. Tem momentos que a gente termina ciclos emocionais, a gente começa a viver outros momentos. Nada pode nos separar. Paulo olharia e falaria assim: olhe o futuro, mas olhe com expectativa. Olhe como eu olho, eu estou olhando, estou morrendo aqui agora, mas eu estou olhando, está terminando um ciclo aqui, foi um ciclo difícil, mas eu olho com expectativa para o futuro. E por último, e Paulo, a gente olha para Paulo, ele é um gigante na fé, né? Embora diz que ele era bem baixinho, meio corcunda, meio não enxergava bem, né? Os que relatam como era Paulo. Mas quem olha assim, ele era um homem corajoso, ele era um homem que era durão, né? Ele não enfrentava reis, enfrentava autoridades, enfrentava os fariseus. Eu acho demais quando ele é torturado, ele e Silas, e quando descobre que ele era cidadão romano, fala assim: vão soltar você. Não, ninguém, eu quero que ele venha aqui me soltar. Eu acho, esse é Paulo. Mas Paulo, então, ele tem essa ideia, mas ele chega no final do ciclo da vida dele, e ele chega um pouco mais humano. Como que é isso? E talvez Paulo falaria para você: seja um pouco mais humano. Estamos cheios de anjos por aí, né, gente? Super crentes que nada abala, nada mexe, eu só vou. Mas Paulo fala assim, lá no finalzinho da vida dele: Timóteo, vem rápido. Vem me visitar rápido. Procura visitar-me com o mais rápido possível. Estou com saudade sua. Eu estou sentindo... Eu falo que quando a gente fica velho, Marcão, a gente fica mais carentão. E os meus filhos falam: pai, você é carente. Né, Amanda? Amanda fala isso. Pai, você é carente. Ai, que pai carente. Silvana, não sei quem é mais carente aqui, se é a Silvana ou se sou eu. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais carente. Paulo não tem medo de expressar suas carências. O verso 4:10, ele diz assim: Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. E ele diz: só Lucas está comigo. Sabe uma coisa? Toma lá Marcos e traze-o contigo, pois ele é muito útil para o ministério. Quando a gente vai aprendendo com os ciclos da nossa vida,
a gente vai entendendo que não há lugar para pessoas muito blindadas. Eu acho que a gente tem que tirar a nossa armadura, descarregar todas as nossas proteções. Quando a gente vai amadurecendo e aprendendo com os ciclos, Deus vai te ensinando a tirar e falar assim: eu sinto falta de você, meu irmão. Aquele problema que teve na igreja marcou muito o meu coração. Eu sofri muito. Você sabe que eu sofri com alguns problemas da igreja. Você sabe que eu sofro com algumas situações de família. Você sabe que a gente precisa aprender a ser vulnerável nesse sentido. A falar: olha, eu estou sentindo falta de vocês. Eu sinto falta. Estou sentindo falta de Timóteo. Vem visitar-me em breve. Olha, aquele Demas, traíra. Ele me abandonou. Ele foi buscar eu investi na vida de Demas. Caminhei com Demas. E sabe o que ele fez? Ele amou mais o mundo e foi. O coração de Paulo está doendo porque Demas abandonou os caminhos. Quanta gente olha para tantas pessoas que às vezes estavam aqui na igreja, hoje estão longe. Dói. Mas tem que doer, porque se não doer, ele que buscou o que ele quis. Não, gente, do nosso coração tem que doer. A gente tem que aprender a viver os ciclos, sendo verdadeiros em nossas emoções. Crescente e Tito foram cada um para um lado, foram tocar a vida deles. Só Lucas está comigo e talvez para cuidar da minha saúde. Mas uma coisa é certa, quando a gente vai aprendendo com ciclos, não há lugar para mágoa no coração. João Marcos foi um jovem, que pisou na bola na primeira viagem missionária que Paulo teve, e voltou para trás, e Paulo falou: não quero mais saber de gente que fura, gente fraca do meu lado, não quero. É mais ou menos isso que Paulo falou para... Aí Barnabé, que era tio de João Marcos, pegou Barnabé, coraçãozão, falou: vem aqui, João Marcos, eu vou andar com você. E separaram Timóteo de um lado, Barnabé de outro. Paulo pegou Silas, ou Silvano, tanto faz, são as mesmas pessoas, e foi para um lado, Barnabé e João Marcos foi para outro. Só que no final da vida de Paulo, ele pede para Timóteo a chamar João Marcos e falar: sabe uma coisa, João Marcos, você é muito útil no meu ministério. Meu coração não está mais magoado com você. Não existe lugar para mágoa no meu coração. Você é muito importante. Por isso, eu creio que Paulo está dando umas recomendações aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Paulo fala assim, no final do 14, 17 e 18. Ele fala assim: sabe de uma coisa, Alexandre, o que cuida de bronze, me fez muito mal. Deus vai retribuir. Sabe de uma coisa? Quando a gente aprende com a vida, a gente aprende com... Deus é o justo juiz. E Ele vai retribuir segundo o que Ele quiser. Ele fala: olha, Alexandre me fez muito mal. Deus vai fazer o que... Está na mão de Deus. Tem muita gente querendo vingar-se das pessoas que fazem mal para você. Sabe o que você tem que fazer, Senhor? Eu vou colocar, meu cunhado, meu pai, minha mãe, meu filho, o membro da igreja, o líder, o pastor. Faz o seguinte, pega essas pessoas e fala: Senhor, está nas tuas mãos. Entrega nas mãos de Deus. O Senhor retribuirá segundo as suas ações.
Ele sabe julgar, você não. Jesus é esse Deus fiel, justo. Jesus é a nossa companhia. Quando ele fala, todos me abandonaram na minha defesa, mas ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado. E se o Senhor esteve ao teu lado, não importa se todo mundo te abandonou, o Senhor não te abandona. E ele fala no final, o Senhor, 2 Timóteo 4,18, me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino. O Senhor é o nosso libertador, o nosso salvador. Por isso, não sei se vocês estão com seus ouvidos abertos para ouvir os conselhos que Paulo dá. Mas tente entender em que momento você está vivendo. Agradeça pelo passado que você teve, mesmo que foi dolorido. Aprenda com ele. Tenha uma visão futura, de esperança, de expectativa positiva. E viva sendo mais humano, perdoando, não guardando rancor, dizendo e falando das suas emoções. Porque se você se fecha muito, o seu coração, você vai ter um infarto. Fica mais mole o seu coração, você vai viver um pouco mais. Senhor, está diante de Ti, Senhor, a nossa vida. O Senhor sabe, Senhor, que vivemos momentos de fechamento de ciclos e de começo de ciclos, Senhor. Eu oro para que o Senhor ensine a Tua igreja, Senhor, a depender de Ti, Senhor, a confiar no Senhor, a ser inabalável no Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor renove a nossa fé, para que nós possamos permanecer firmes, Senhor. Em cada momento, possamos compreender o momento que estamos vivendo, aprender diante das lutas que enfrentamos, Senhor, e olhar para o futuro, Senhor. Ó Deus amado, com uma expectativa de que o Senhor está no controle. Ensina-nos, ó Deus, a viver, Senhor Deus, não como os super crentes, mas aqueles que vivem dependendo de Ti, Senhor. Nós sentimos dores, nós sentimos, ó Deus amado, a solidão, nós sentimos muitas vezes o abandono, as traições, ó Deus amado, mas, ó Deus, que o nosso coração não seja um lugar, um depósito de mágoas e ressentimentos, mas que o nosso coração esteja aprendendo a perdoar, a colocar nas Tuas mãos, Senhor, e viver uma vida liberta, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que, ó Deus amado, cada família, cada pessoa que está aqui hoje, possa, Senhor Deus, aprender com esta palavra, Senhor. Ó Deus amado, e viver, e entender quando começa e quando termina, o que o Senhor está dirigindo hoje pessoas a começar novos ciclos, ó Deus. O Senhor está dirigindo pessoas a entender e compreender o que eles estão vivendo, em que momento estão vivendo, Pai. Ó Deus amado, leva-nos, ó Deus, à maturidade de fé. Leva-nos, ó Deus, a ser pessoas que vivem maduramente a nossa fé. E os nossos relacionamentos sejam afetados por isso, Senhor. E que no final nós possamos falar como Paulo, que a luta foi boa, Senhor. A luta foi boa. Nós possamos entender que o término está chegando, mas no final a fé foi preservada, a fé foi guardada, Senhor. Ensina-nos no mundo que a fé está se perdendo. Ensina no mundo em que pessoas estão abandonando a fé. Ensina-nos a permanecer com a nossa fé inabalável no Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, porque é o Senhor que é inabalável. Nós somos frágeis, mas o Senhor é inabalável. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra? Então você fala comigo assim: eu tomo posse dessa palavra. Bem forte, eu tomo posse dessa palavra. Pai amado, nós oramos
para que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém.